Diálogo com Edmo Bernardes é um programa desenvolvido por Diálogo Propaganda. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Imunivon. O que importa é a sua qualidade de vida. Olá, boa noite. No programa de hoje, como a gente tinha anunciado, nós vamos falar sobre a capacitação profissional, o mercado empresarial, o mercado de trabalho, o que é que as pessoas, os empresários estão procurando. E eu convidei a Fernanda Gonçalves, que é gerente de RH da Santa Casa de Ribeirão Preto. Obrigado, Fernanda. Obrigada. E o Armando Calderaro, que é consultor empresarial, também famoso e conhecido em Ribeirão Preto. Obrigado por aceitar o convite, Armando. Agradeço, Ed. Bom, eu queria, Fernanda, você e o Armando, fiquem à vontade, a gente começar a falar desse momento do Brasil onde desemprego aliado à não capacitação e onde há uma reclamação enorme com relação à formação profissional no Brasil e técnica, né? Como é que está convivendo nesse momento com tanta coisa assim? Na verdade, nós vivemos alguns ciclos dentro da nossa economia e que eles, às vezes, eles favorecem algumas coisas ou desfavorecem. No caso que a gente vive hoje, houve uma mudança muito grande na questão das profissões, do emprego, a evolução tecnológica, tudo isso vem. A gente teve alguns ciclos, como da década de 50, com a nossa Revolução Industrial no Brasil. A década de 70 já foi aquela década do milagre brasileiro, onde algumas coisas aconteceram. E a década de 90 com a globalização, né? Isso tudo fez com que a gente sempre passasse nos ciclos pensando a mesma coisa que a gente está pensando hoje. O que está acontecendo com a nossa mão de obra? Vem uma nova tecnologia, vem alguma coisa e a gente não acompanha, né? E junto com isso as gerações que vieram, né? Os baby boomers, né? Que ficou até a década de 60, começo da década de 60, de 60 a 80, geração X, 90 para frente Y, estamos para entrar numa nova geração, que eu falo que é a geração digital, né? E a gente tem um mercado de trabalho que hoje a gente fala, puxa, não tem emprego. Na verdade, a gente teve, agora no trimestre que fechou em abril, um maior índice de desemprego, que a gente teve 11,5%, né? De acordo com o PNAD. E isso trouxe o quê? 11 milhões e 400 mil desempregados no país, né? Então as pessoas elas estão precisando agora a começar a melhorar a sua qualificação para se recolocar, porque na falta de emprego, existe o emprego, mas nós também temos muita gente desqualificada. Mas também no excesso, né, Fernanda? Falta e excesso. Eu me lembro que alguns amigos empreendedores do mercado imobiliário, eles me diziam o seguinte: no boom, aquele boom de 2010, 2011, você para arrumar um pedreiro, um encanador, qualquer coisa, não tinha. Não tinha. Porque a demanda estava incrível, né? Sim. E eles estavam dizendo que a falta dessa mão de obra especializada, no caso deles, do setor imobiliário, eles estavam dizendo que acarretava altos custos para eles. Por quê? Porque muita coisa que era feita tinha que ser refeita. Exatamente. Por falta de capacitação. Atualmente, né, as empresas, não só atualmente, já há um bom tempo, é que com esse contexto de crise acaba que exacerba a necessidade de fazer mais com menos, né? Então, realmente, as empresas estão buscando pessoas qualificadas, criativas, engajadas no seu contexto, né? E as demais pessoas que estão buscando a sua recolocação profissional ou até uma primeira colocação profissional, que é muito importante, as pessoas que estão terminando as formações, seja de ensino médio, ensino superior, ensino técnico, precisam entender que não basta apenas uma primeira formação, é necessário que elas se qualifiquem constantemente, pois são essas pessoas que o mercado busca, né? São essas pessoas que vão conseguir um pouco mais de facilidade, se é que é possível falar em facilidade no momento atual, né? Estar dentro de uma organização e manter um bom emprego atualmente. Qualificação, então,
é um ponto aí crucial para um momento de crise como o que nós estamos passando. Ô, Armando, eu posso... Não, pode falar, por favor. Eu ia fazer uma analogia, mas depois eu faço. É importante a gente falar também, né, Fernanda? Porque a gente tem que fazer agora melhor, mais rápido e com menos. Exatamente. Porque as empresas elas estão olhando uma qualidade melhor no que elas fazem, nos produtos, nos serviços, mas elas têm que olhar a parte do custo, é o famoso custo-benefício que a empresa avalia, né? E cabe ao profissional ele também estar se qualificando. É o que a Fernanda falou. Hoje em dia, quando eu fiz a minha pós-graduação, lá em 96, a segunda pós, a primeira eu fiz em 90, pouca gente, no começo dos anos 90, tinha uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Hoje não, hoje é uma obrigação no mercado. Hoje, se você começa a avaliação, como a Fernanda falou, um bom currículo, vamos ter um bom currículo com formação. A pessoa tem que ter uma formação adequada, dependendo do cargo, e as competências. Porque alguns cargos, como você citou, na construção civil, né, que aconteceu bastante, esse boom aqui que nós tivemos em Ribeirão Preto, os cargos da construção civil, eles têm uma qualificação muito técnica, às vezes, né, e operacional. E a pessoa precisa pensar que, mesmo nisso, ela precisa melhorar. Um pintor de hoje, ele faz um trabalho diferente que um pintor de 20 anos atrás. Ele tem grafiato, ele tem uma série de outras coisas que ele acaba utilizando dentro do trabalho dele no dia a dia. Então, isso faz com que até os cargos mais baixos, eles tenham que ser mais qualificados na nossa contratação. Exato, porque a concorrência no mercado hoje ela é muito grande, né? Então, para uma empresa hoje conseguir se destacar ou, em alguns momentos, até sobreviver, é necessário que qualquer um dos postos de trabalho, né, que tenha dentro dessa empresa, indiferente da posição que se ocupe na hierarquia da empresa, esteja bem preparado, né, para entregar também um serviço de qualidade, que é o que os clientes buscam hoje e cada vez como o Armando comentou, a globalização traz muita informação. E com o excesso de informação, todo mundo fica um pouquinho mais exigente também, isso é natural. O que é normal? 4, 5% de índice de desemprego é o normal? É o aceitável para reposição, recolocação ou não, Armando? Ou mais ou menos? Se a gente pensar em números perto do que a gente tem hoje, 4 ou 5% seria o céu para nós hoje. Já tivemos isso. Já tivemos isso, né? Então seria o céu para nós hoje, né? Então seria adequado a gente ter um número desse, que é um número que você fala, é como calcular um turnover numa empresa. Então algumas empresas, como você pega uma empresa de serviço, de higiene, limpeza e tal, é uma empresa que tiver um turnover de 4%, vamos dizer, ele é aceitável, porque é uma mão de obra que roda muito, gira muito. Agora, se nós pegarmos, que nem com a Fernanda na Santa Casa, num hospital tiver 4% de turnover no mês, é um absurdo. Até porque ela tem o padrão alto, que é o médico. Isso. E ela tem uma escala... tem uma escala grande, né? O hospital, ele é, vamos dizer, em termos de cargos, ele tem uma diversidade muito grande. Então, a gente precisa saber lidar com isso. E apesar de tudo isso, da gente ter esse alto índice de desemprego, a recolocação hoje é muito complicada, né? Você encontra muita gente no mercado, mas e a qualificação? Que aí, né, Fernanda, eu falo que vem o segundo passo. É obrigação de quem essa qualificação? É da empresa? É do profissional? É dos dois. Na verdade, a empresa, quando ele está lá dentro, ela tem que trabalhar a questão da gestão do conhecimento, dele ter aquele caso, olha, o pessoal saiu, alguém da empresa, ficou outro, saiu de férias, entrou outro no lugar que substituiu, ele sabe fazer o trabalho dele. Então, a empresa tem que dar as condições necessárias para que isso aconteça. Porém, cabe ao profissional ele cuidar da carreira dele. Né? Foi o tempo. Quando eu comecei a trabalhar, a empresa cuidava da carreira da gente. Num determinado momento eu falei, não, está errado, eu tenho que cuidar da minha carreira, não é como é. E hoje o mundo é assim. Hoje eu cuido da minha carreira, a Fernanda cuida da carreira dela, você vai cuidar da sua. Não é a empresa que cuida da sua carreira. Então, os profissionais hoje precisam buscar ser polivalentes, multifuncionais. É isso que as empresas estão precisando. É o profissional que tem uma visão sistêmica, ele entende do todo. Eu vou voltar aí no segundo bloco, eu vou chamar nosso primeiro intervalinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida.
Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed e Munivon. Estamos de volta com o segundo bloco do programa e nós somos para o segundo bloco. Antes de eu falar saímos do primeiro bloco, saindo do primeiro bloco, você ia falar da multifunção, mas antes disso, eu queria voltar um pouquinho no que você estava falando, Armando, da pós-graduação no começo dos anos 90. Eu lembrava que naquela época o inglês era uma coisa que se fazia necessária. Hoje o inglês é obrigatório. Exato. O inglês já não é mais uma coisa que você recomenda. Olha, inglês já está incorporado. Pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser profissional de recursos humanos. Sim. Inglês está incorporado. E aí tem que ir para pós, mestrado, qualquer coisa nesse sentido. Na verdade, hoje não só inglês, como espanhol também, por conta do Mercosul. Parece que é a mesma coisa, mas a gente vê muito brasileiro passar vergonha fora do país, quando ele vai na Argentina e fala o famoso portunhol, vai no Uruguai, Paraguai. Então, quer dizer, hoje é uma coisa da qualificação que depende da pessoa. Então, hoje, por isso que eu digo muito, o profissional ele tem que se preocupar com a carreira dele, mas olhar, é o que a gente usa muito no RH, né, Fernanda? Olhar de forma holística as coisas. Olhar a carreira dele como um todo, não é só a parte técnica. Nós estamos falando de parte técnica, algumas competências que precisa ter, e tem o comportamento também. Hoje existem até cursos, né, e que são voltados a como a pessoa se comportar em determinadas situações. Né? A gente tem que aprender isso, porque muitas vezes você motiva ou desmotiva uma equipe. A gente falou de fazer com menos, com mais qualidade, com mais velocidade, só que se você não motivar a sua equipe a isso, você também não consegue. Então a gente tem que cobrar na empresa, mas tem que dar condições também. E hoje ainda a gente tem o mandarim, né? Que é a nova sensação, a China, né? Segundo mercado mundial. E hoje o mandarim também tem muita gente buscando como uma das línguas aí para tal da qualificação, que é tão importante. E aí nós estávamos batendo um papo antes da entrevista e a gente estava falando, né, que a gente tinha telefonista, recepcionista, faxineira, datilógrafa e digitador. Hoje acabou. Quer dizer, é um pouco da especialização com a necessidade da empresa. Exato. É isso? Exatamente. Quer dizer, o que você usa lá na Santa Casa, por exemplo. A gente conversou sobre essas funções aí que foram sumindo do mercado, né? E a necessidade dessas pessoas que exerciam funções que nós citamos agora de se especializarem e conhecerem novas profissões para si, profissões que sejam prazerosas, né? E a tecnologia da informação, as mídias sociais, trouxeram também novas oportunidades, novos cargos, novas funções foram surgindo, o que é muito importante, né, para essa renovação do mercado. Lá no hospital, por exemplo, uma área de diagnóstico por imagem hoje, ela é totalmente informatizada, né? As máquinas dominaram também não só as indústrias, mas os hospitais também. Então, essa necessidade constante de nós inserirmos a tecnologia da informação dentro do nosso ambiente de trabalho, seja qual for. Né? Ele é muito importante hoje, as mudanças a gente vê diariamente. A Santa Casa que está completando em setembro 120 anos, né? Uma empresa centenária aí, a gente tem fotos antigas da maneira como as pessoas trabalhavam e a gente vê uma mudança drástica, né? Com novas máquinas, novas tecnologias e a busca desse conhecimento incessante que nós temos nos dias de hoje. E nós estamos falando ao mesmo tempo também que muitos desses fatores, muitas vezes até adversos, acabaram promovendo a redução física das empresas. Não é só a redução de capacitação profissional e capacidade profissional. Eu me lembro que há 30 anos atrás, uma concessionária de automóvel era enorme. Hoje uma concessionária de automóvel ela tem que ter um showroom pequenininho para 4 carros, 5 carros, uma oficina pequenininha,
um setor de usados, não sei o que lá. Hoje você precisa de uma estrutura bem enxutinha para fazer, mas você perdeu mão de obra para poder reduzir o espaço, não é isso, Armando? Você perdeu a mão de obra de um lado e de outro lado você está tendo mão de obra mais qualificada, que é o que a gente precisa. Na verdade, a gente se pensar lá atrás, antes o nosso trabalho era trabalho físico, né? Era o trabalho só de lavoura, um trabalho rural e tal, e isso vai evoluindo. E a tendência é que cada vez mais a gente faça menos esforço físico e mais intelectual. Se a gente for pensar em treinamentos, por exemplo, quando você está falando em redução, eu trabalhei na Votorantim e a gente tinha uma área de treinamento que era enorme, um monte de gente para dar treinamento, né? E a gente fazia todos os treinamentos em loco, né? Então não existia internet na década de 80, 90, não existia muita coisa que existe hoje. Então hoje a gente já parte para a mídia digital na empresa. Então hoje você pega uma empresa com área de treinamento, tem uma pessoa fazendo a gestão disso daí. Não é ela que vai aplicar todos os treinamentos, até porque com o que evoluiu tudo, não dá para eu saber de todos os assuntos. Eu trabalho há mais de 30 anos na área, mas eu não vou falar que eu conheço profundamente todos, porque é uma inverdade, né? Então, o que acontece hoje? Hoje, a tecnologia facilita com que o jovem, importante isso, que o jovem que está entrando na empresa, ele não quer mais esse treinamento comum, vamos dizer, entre aspas, ele acha isso tudo muito chato, ele está acostumado a entrar lá, ele abrir o iPhone dele, o iPad lá, ele entrar lá, ele buscar um treinamento e fazer através disso. Ou procurar Pokémon, né? Procurar Pokémon aí Aí eu já parto para uma coisa diferente, mas vamos dizer, o Pokémon eu diria que não é um uso tão bom da ferramenta, e vou dizer que aí ele fará um uso bom da ferramenta para ele, para a carreira dele. Então, o jovem quer a facilidade, ele não quer mais procurar um treinamento. Eu conversei com um rapaz do dia, ele falou assim para mim, se eu tiver que pegar um negócio na internet, tirar um boleto e ir no banco pagar, eu não faço. Então, para você ver, procura a facilidade. Então, essa mudança de perfil de emprego, ele tem que trazer uma mudança de perfil nas empresas, de como chegar ao seu público, que é o seu colaborador. Lembrando que até banco, lembra que você ia no banco antigamente, tinha centenas de funcionários, e hoje nem depósito de cheque você vai fazer mais no banco. Você pega o seu celular, marca no código de barra, dali a pouco já está depositado na sua conta. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já. Cupim é igual ladrão. Chega despercebido, invade sua casa e dá um prejuízo danado. Ainda bem que para o cupim, a Imunivon tem a solução. Imunivon, desinsetização e limpeza de reservatório de água. Combate a escorpiões, cupins, baratas, ratos e todo tipo de praga urbana. Ligue agora, 3976-2000, 3976-2000. Imunivon, se você quer qualidade de vida, você tem. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Imunivon. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa. Esse programa está uma delícia, né? Porque pelo menos orientação, se você está desempregado ou qualquer outra coisa, ou se você está empregado e quer garantir o seu emprego e a sua capacidade de trabalho, já tem um monte de dica aí para você. Fernanda, até onde o Armando está falando, né? A empresa dá treinamento para funcionário, a pessoa, o cidadão, seja homem ou mulher, não importa, ir atrás da sua capacitação técnica ou de graduação, além do inglês que a gente já falou. Onde está essa obrigação ou aonde está esse meio termo, ou não tem esse meio termo, nessa capacitação entre papel da empresa e papel do cidadão? Bom, a empresa é meio a meio aí, né? Como o Armando já disse, a responsabilidade da carreira é nossa. Porém, a empresa também precisa e quer desenvolver os seus funcionários até para atingir o objetivo que almeja essa empresa. Então, o interessante
que antigamente as empresas investiam em treinamento com orçamentos muito altos e hoje a realidade é outra. Então, por parte das empresas, algo que se tornou muito comum são os treinamentos à distância, videoconferências, os treinamentos EAD, a capacitação hoje EAD, pós-graduação. A Suporte vai ter novidade desse sentido muito em breve. Estou entregando o Armando e o Vinícius aqui, mas pode continuar. Isso é ótimo, em primeira mão, então. Eu estou entregando aqui, mas pode continuar. Isso é muito bom. Esse tipo de capacitação tornou-se muito comum no contexto atual, esse contexto de crise, visto que as empresas não têm mais um orçamento tão grande para investir em treinamento. E por parte da empresa também é investido nos multiplicadores, né? Quem são essas pessoas? São aqueles que, sim, podem participar, muitas vezes vão até esse treinamento fora da empresa e trazem para os demais. Em especial as lideranças, né, que têm esse papel de repassar então para os demais funcionários o conteúdo adquirido nos treinamentos fora, curso, capacitação que a empresa pôde investir e hoje não pode investir em todo mundo ao mesmo tempo. Criou-se então muito forte a figura do multiplicador. E ao profissional, né, aquele que quer buscar realmente se desenvolver, e eu acredito que hoje seja uma grande maioria, né? Ninguém quer ficar estagnado durante a vida e durante a carreira. Quem busca mesmo construir uma carreira precisa buscar. Então, um meio muito comum atualmente são as mídias sociais, que estão sempre divulgando cursos, e os cursos EAD aí também, pós-graduação e outros tipos de graduação que facilitaram muito a vida, principalmente aqueles que têm várias jornadas, né, trabalham, estudam, as mulheres, né, que são mães muitas vezes, estão optando por esse tipo de ensino à distância atualmente. É onde eu queria que você complementasse. Meu tempo de moleque, escola particular era escola ruim. As escolas boas eram do Estado. Depois foi passando, as faculdades particulares também eram ruins. As boas eram as públicas. Hoje ainda continua assim, mas as faculdades, tem muita universidade privada excepcional. Depois veio a conversa de que o EAD é coisa de vagabundo ou de quem não tem qualificação, que é uma coisa muito ruim. E o EAD não é mais isso também, né, Armando? Ele evoluiu. Não é. Eu tive a felicidade, já tenho a felicidade, eu tenho experiência como professor em pós-graduação, já fui de graduação, hoje de pós-graduação, em algumas faculdades nossas aqui da cidade e tal, e fora também em São Paulo. Eu tenho aulas presenciais e também fiz, por uma determinada faculdade, aulas à distância. Eu dava aula para 2.000 alunos, ao vivo, né, de 2 horas. Coisa impossível de se fazer presencialmente, 2.000 alunos numa sala de aula. Não dá para fazer. Aí você fala, não, olha, perde porque o presencial... Não é bem assim. A evolução tecnológica faz com que a pessoa consiga fazer uma interação até com a aula, porque ela tem interação com o professor e tem interação com o tutor. Mas e o carimbo depois? Quer dizer, aquilo na hora de vocês recrutarem, você tem esse valor do carimbo de um curso desse? Eu vou dizer para você que alguns anos atrás o pessoal olhava meio torto para isso. Olhava Narizinho, e falava assim, poxa, olha, esse cara aí, que curso é esse? Mas eu vou te dizer que hoje a aprovação num curso à distância muitas vezes é mais complicada para o aluno, pelo número de provas e atividades que ele tem que fazer, ele é obrigado a fazer, do que no presencial. Uhum. Então, hoje, quando a gente vai analisar um currículo, porque eu costumo dizer do currículo o seguinte, para quem está nos assistindo, o currículo... ele é um papel, ele aceita qualquer coisa. Tudo que você escrever vai estar lá. Só que o que acontece? Aí você tem que dar o seu diferencial na hora de você conversar, na hora de você fazer uma entrevista e tal. E quando você faz um bom curso, você se dedica, vai. Eu costumo dizer que o curso ele depende muito mais do aluno, às vezes, do que da escola. Eu já vi gente formada em escolas médias e que tem um desempenho ótimo, fantástico, espetacular, não conseguiu num vestibular chegar numa faculdade, às vezes, de primeira linha, mas ele é uma pessoa que adquiriu um conhecimento. É o que eu falo que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia, a gente fala disso na empresa, mas na gestão do conhecimento, na nossa gestão do conhecimento.
O que o Armando precisa melhorar? Eu sei que muitas coisas ainda precisam melhorar. A gente tem que pensar sempre nesse processo de melhoria contínua. E eu acho que esses cursos EAD, o que vem hoje, que a nossa nova geração pega tudo pela internet e tal, ele dá um conhecimento muito grande. O que a gente tem que fazer é aprender a fazer, selecionar o que a gente quer e o que a gente precisa fazer para melhorar o nosso conhecimento. E o recrutador, ele vai olhar muito mais para a postura e atitude do próprio candidato, Comportamento, né? o comportamento que ele apresenta, do que somente o curso, né, onde ele cursou, como ele cursou. Depende muito mais da postura que essa pessoa vai apresentar, né? Por isso a gente sempre fala, currículo, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser claro. A gente fala, evite foto, né? As pessoas às vezes colocam algumas fotos que não são pertinentes a uma vida profissional, querem colocar foto na praia. Foto no momento de lazer. Né? Seja claro, seja objetivo e demonstre realmente no momento da sua seleção a sua atitude, a sua postura, o seu comprometimento com o que você almeja para a sua carreira. Eu queria agradecer a Fernanda, ao Armando, por dar essa contribuição valiosíssima para os nossos telespectadores. E vou contar com vocês em outras oportunidades para a gente voltar a esse tema, ok? Semana que vem estamos de volta com mais um Diálogo. Até lá, boa noite. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Imunivon. O que importa é a sua qualidade de vida. Diálogo com Edmo Bernardes é um programa desenvolvido por Diálogo Propaganda.